Bom, gente, vamos lá então. Vamos falar aqui de um tema super importante. O dilema dos creators, qual o caminho que segue quando cresce sem regras, né? A gente vem aí numa crescente do mercado da creator economy. Passa aí uma amiga de longa data e a gente estava falando sobre isso, né? Desde 2010 aí a gente já vem trabalhando com os famigerados blogueiros, não é mesmo? E acho que a gente vem passando, né, por uma grande evolução no mercado, né? Quando a gente olha de fato para o retrovisor, acho que a gente já profissionalizou muito, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Então, para a gente começar aqui, eu vou começar pela Ju. Ju, qual que tem sido a maior preocupação em relação ao crescimento sem regras da creator economy, né? E como que os órgãos como o CONAR aí e o próprio mercado têm responsabilidade, de fato, de garantir a ética, a transparência e a liberdade criativa dos creators? Tá. Estão me ouvindo? Tá baixo? Obrigada. Pronto, te passo. Boa tarde de novo. Então, é ótimo estar aqui falando com vocês. Não sei se vocês conhecem o CONAR, que é o órgão de autorregulação da publicidade. E já começo com um convite, porque é muito importante que os influenciadores participem. É um órgão que discute a ética na publicidade e dele fazem parte anunciantes, agências, veículos, plataformas. E o convite para os influenciadores, porque realmente, mais do que nunca, é importante que os próprios resolvam esses problemas. A gente vê na imprensa, a gente vê também no CONAR vários problemas relacionados à publicidade por influenciador. Sabemos também das virtudes, da criatividade, do caráter democrático, aberto, abre para talentos que, de outra forma, não entrariam, né, nesse ambiente. Então, é super importante. O Brasil realmente é um polo, mas os problemas também estão aí e a gente precisa ter essa sensibilidade e proatividade para resolver. Então, assim, hoje no CONAR, que é esse órgão que cuida da regularidade e da ética dos anúncios, o maior volume de queixas é relacionado a esse formato publicitário. De um lado, revela, claro, que é um sucesso, porque é muito usado, mas de outro também esse volume de problemas. E a consequência disso, acho que como todas as lógicas de rede, é que a própria rede pode ficar prejudicada como um todo. Então, o formato acaba perdendo a credibilidade, que é um dos principais elementos dos anúncios. Não só o formato, mas o próprio influenciador ou a marca correm um risco de erosão de qualidade e reputação. E, é claro, vocês estão vendo também, participando desse debate público, é um desafio para os reguladores, é um desafio para os órgãos que buscam resolver esses problemas, e por isso é mais do que nunca importante. A gente sabe também da inversão de lógica dessa produção difusa de conteúdo, então é mais do que nunca importante que os próprios tragam essas soluções para melhorar esse ambiente. Acho que esse é o início das Perfeito. ideias. E vou passar a palavra para a Passa agora, né, que tem tem feito essa gestão, né, da carreira dos creators aí, né, já trabalhou de todas as pontas também, né, então tem uma visão muito 360, né. Na sua visão, né, quais são os desafios, os maiores dilemas, de fato, hoje, de quem trabalha, né, na gestão dos creators e com diferentes indústrias e diferentes mercados e construindo, de fato, porque é uma construção, né? Como que você tem enxergado isso? Passa muito, Dani, pela profissionalização e entendimento das regras que já existem. Às vezes a gente debate de um mercado que não está regulado, mas a gente já tem à disposição muitos recursos para ajudar a gente a tomar decisões, entender o certo e o errado, o que pode e o que não pode. Que vai das regras publicitárias, aplicadas inclusive a segmentos específicos, quando a gente fala de assuntos sensíveis, como medicamento, site de aposta. Tem várias regulações já disponíveis e que, às vezes, também basta entrar e entender como isso funciona. Pensa o seguinte, se você vai trabalhar com isso, você vai criar conteúdo para a internet, você tem que entender quais são as regras do jogo. Então, você não pode começar a criar conteúdo e achar que assim, é terra de ninguém, porque não é.
tem regra a ser aplicada. Então, entrar no site do CONAR e entender quais são as boas práticas apresentadas. Até porque o CONAR já tem um guia lançado, que está passando por revisão agora, né, Ju? Já tem um guia que orienta o influenciador na maneira que ele vai ter que sinalizar a publicidade. Não só isso, se a gente vai para o IAB, hoje a gente tem tantas instituições que já apresentam para a gente, disponíveis, de maneira gratuita, o acesso à informação sobre as regulações e regulamentações aplicáveis no nosso segmento, que em 2025, acho que assim, a gente já... Me parece um pouco de preguiça a pessoa que está trabalhando com isso e não vai buscar informação, porque ela não está mais inacessível. Ela não está de difícil, né? É difícil de achar, eu preciso fazer parte de um clube para acessar. Não. Está em qualquer site de qualquer associação que hoje reúne pessoas e empresas para debater sobre boas práticas, já está lá. O SEMP está lançando agora um guia de boas práticas de marketing de influência, ao qual, no último ano, eu trabalhei na gestão, na co-liderança do grupo de trabalho, porque é um debate que envolve plataforma, envolve as agências, envolve o que a gente chama de agentes híbridos. O que é o agente híbrido? Ele não é nem uma agência de publicidade, ele não é uma assessoria de imprensa, ele, às vezes, é uma plataforma. Mas ele faz o mesmo trabalho, media o mesmo trabalho que a gente está mediando aqui todos os dias. Então, acho que o primeiro ponto é o acesso e a profissionalização radical que a gente precisa entender que não tem como seguir em frente sem ela. E, diferente de, talvez, anos atrás, em que esse acesso era mais complexo, hoje não. Hoje é realmente mais fácil entender e descobrir quais são as regras do meu mercado. Qualquer busca básica no Google, você já vai ter uma série de links ali à disposição para entender como funciona. O segundo ponto, para mim, passa muito sobre o entendimento disso enquanto cabeça de empreendedor. Eu estou me tornando um empreendedor agora, né? Mas isso também eu acho que tem uma recorte. Tá? A gente está falando do Brasil. E Brasil, gente, 60% dos influenciadores, né, que trabalham com isso hoje, eles começaram na pandemia. Motivados por quê? Pelo desemprego. E não tem informação. Às vezes a pessoa atuava com um segmento e agora ela está se tornou influenciador porque é o que está pagando a conta. E está pagando a conta de todas as maneiras, né? E aí, entendendo esse mercado que paga a conta de todas as maneiras, a gente começa a ter um cenário, uma questão terceira aqui, que é a precarização. Porque a falta de profissionalização radical, plus essa necessidade, essa entrada na criação de conteúdo como necessidade e não como cabeça empreendedora, está criando um cenário de precarização grave que a gente acha que assim, é terra de ninguém, todo mundo pode fazer. Estava mostrando agora para a Ju o perfil de um menino de 12 anos fazendo publi de site de aposta. Aí ela falou assim, está aqui o link para denunciar. E já abri aqui, já protocolo, já tiram do ar. Mas está vendo? Também é nosso papel denunciar. Se a gente também não atua, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu vou lá e denuncio no CONAR. Por quê? Porque eu sei que se não denunciar, também vai ficar lá, gente. Olha o tamanho do Brasil. O CONAR também não fica mapeando tudo. Então, começar a buscar a gente enquanto mercado, enquanto ecossistema, todo mundo fazer sua parte, acho que a gente também muda um pouco isso. Sem dúvida. E tem uma questão também, né? Dependendo da área de algumas empresas, a gente sente que tem até alguns executivos que falta algum conhecimento. Então, alvará, por exemplo, de criança é o mais comum, né? De você falar, eu preciso subir a semana que vem uma campanha. Não, mas tem alvará? Alvará? Como assim, né? Então, acho que é um trabalho, de fato, de todas as pontas mesmo, né? Da gente fomentar isso e falar, não dá. Por mais que você coloque os riscos na mesa, né, não é correto. Então, acho que é muito bom. Yorit, queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista de plataforma, né, que lida aí com todo o ecossistema, com dados, monetização. Como que toda essa questão da profissionalização contribui aí, né, para vocês também que são plataforma? Bom, hoje no Brasil são mais de 20 milhões de creators. É muita gente. Se nos anos 90 os jovens gostariam de ser modelos, jogadores de futebol, hoje em dia 75% dos jovens querem ser influenciadores, influencers digitais. E esquecem que influência é consequência. O foco é criação de conteúdo, né? Então, e para saber
isso que é tão básico para a gente que está aqui, falta toda essa parte de profissionalização, de ir atrás, de buscar. E com tanta gente no mercado, o que vai acontecer? Não vai ter trabalho para tanta gente assim. Não tem mercado. Hoje em dia, a gente já sente como agência, como creator, né, essa falta de tanta questão da monetização, de valores que diminuem, de prazos que aumentam, né, e uma questão assim, como agência, essa questão de ver a qualidade versus quantidade, na Mosaico, acho que como em qualquer outra agência séria, como a Brunch, como a Sotaque, a gente primeiro vê a qualidade do conteúdo, né, do creator, a gente vê a conexão que ele tem com a comunidade dele, porque ser um criador é ser líder de uma comunidade, é representar toda essa audiência. E, em terceiro, é ver a representação que essa pessoa tem perante essa audiência. Na Mosaico, por nós sermos uma agência que tem um foco muito forte em diversidade, a gente também olha muito qual recorte da diversidade essa pessoa representa. Né? Quanto mais recortes, melhores, né? Quando tem a interseccionalidade, né, das diversidades. E, bom, e além disso, é aquele básico de um relacionamento. Aquela pessoa é séria? É transparente? É confiável? Por exemplo, na Mosaico, a gente não trabalha com creators que fazem apostas, jogos do tigrinho, a gente não trabalha. Né? E com temas polêmicos, pelo menos a gente tenta. Né? De acordo, a gente faz um deep dive dos mapeamentos para analisar, mas lá é uma coisa que a gente não trabalha. Porque, por exemplo, trazendo um dado que já foi amplamente divulgado aí pela mídia, no último ano, os brasileiros perderam 84 bilhões de reais em casas de aposta. E esse dinheiro não veio para o Brasil, não circulou aqui na nossa economia. Esse dinheiro foi para fora. Né? Então, como é que eu vou indicar numa curadoria para uma marca, ou vou convidar para o meu casting da minha agência, alguém que divulga isso? Por mais que a gente entende, gente, a pessoa precisa trabalhar, mas existem outras formas. E publi não é só essa. É como a Passa disse, ser creator é se entender como um negócio, como um empresário, que pode não só trabalhar com marketing de influência, mas com produto, é dando consultoria, é palestrando, enfim. Tem um mundo aí de possibilidades. Né? E aposto que tem coisas que ainda nem existem que vão surgir, porque a gente está falando com uma economia da criatividade. Né? E, enfim, gente, eu fui emendando um assunto. Mas assim que é bom. Né? Mosaico, gente, assim que funciona. Deixa eu colocar um negócio sobre essa coisa de regulação, que ouvindo o Calil falar, lembrei de uma coisa, que acho que tem aprendizados. O Isidoro falou isso ontem num palco, que a gente tem muito a aprender com a indústria da música, que muitos dos dilemas que a gente está passando, dos dilemas regulatórios que a gente está passando hoje, a música passou 20 anos atrás. E eu acho que a gente está aí, talvez, uma indústria que a gente pode olhar e aprender com ela em termos de desenvolvimento. E a CLT já tem algumas definições para influenciador digital. Já existe CBO para influenciador digital. Então, uma empresa, Código Brasileiro de Ocupação, uma empresa já pode contratar CLT ou influenciador digital. Mas a gente ainda não tem KNAI para abrir uma empresa. Né? Então, de um lado, a gente tem uma regulação andando, mas do outro... E aí, gente, para que esse outro lado ande, o papel é protagonista do influenciador. É ele que tem que puxar essa conversa, porque não vai ser uma agência que vai puxar essa conversa, não vai ser uma plataforma, não vai ser... assim, é o influenciador. E um grupo organizado de influenciadores puxando essa conversa, porque não esperem uma boia que vai salvar a vida do modelo de negócio. A gente precisa realmente de uma mudança aqui. Você tocou num ponto... Pode não, falar, o que eu ia Cláudia. comentar é que o nosso ecossistema de trabalho é uma adaptação do que já existe. Eu trabalho com influência desde 2011. Né, passa os dinossauros aí da influência. Mas há tanto tempo já existe, né? Era blogueiro, depois influencer, creator. Gente, olha quantos anos já existe esse mercado, esse potencial, e a gente só está adaptando. Assim como não tem KNAI, não tem INPE próprio, como é que a gente vai conseguir avaliar quanto de renda é gerado nesse mercado? Né? É desrespeituoso até, inclusive, disso para os profissionais e para quem todo mundo está envolvido nesse mercado.
Isso que vocês colocaram, né? A Passa falou que surgiram muitos influenciadores. A gente mesmo, principalmente quando é curadoria muito nichada, muito específica, a gente se depara, de fato, eventualmente com influenciadores que não conseguem emitir nota, né? Que não tem ali, de fato, uma formalização. Então, realmente é um tema que a gente precisa brigar, né, o mercado como um todo, né? E aí eu queria puxar o gancho de vocês, porque essa é uma luta que sim, ela tem que ser do mercado todo, ela tem que ser dos anunciantes, ela tem que ser das agências, ela tem que ser das plataformas e principalmente dos creators, né? Porque no final do dia ali é onde tudo estoura. E eu queria que vocês falaram então falar um pouco do qual o maior risco na visão de vocês, né? O quanto que a falta de regulamentação traz, inclusive, falta de credibilidade para o mercado, né? Para a creator economy nesse sentido. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Acho que tem, como, né, comentei, assim, você tem riscos individuais e tem riscos coletivos. Com certeza tem riscos jurídicos, com certeza a gente tem visto isso. Tem riscos também de perda de processos, no fundo, né? De ficar ali sujeito a uma série de sanções, né? E riscos reputacionais. Então, eu acho que toda a cadeia tem sentido isso, mas uma coisa assim, acho que a gente ainda espera, e não é fácil isso, mas seria muito importante ver uma institucionalização maior, alguma organização coletiva de influenciador para trazer esses valores, trazer mais resposta aos problemas que surgem, porque eles surgem cada vez mais rápido. Assim, a gente tem agora uso de IA, né? Então você vai inserir duas coisas. A gente teve o primeiro caso de influenciador no CONAR, que era blogueiro na época, foi em 2012. E ali, então, assim, uma cadência até aquilo se disseminar tanto, a pandemia acelerou, e agora isso com inteligência artificial. Então, a gente tem um desafio de volume, a gente tem um desafio de fragmentação, uma série de desafios para resolver vários problemas, justamente para que a qualidade, para que todas essas oportunidades que são abertas, para que elas não se diluam no meio desses grandes problemas. E aí a organização para resolver isso é algo que a gente espera ver dos influenciadores, porque acho que é claro que você tem vários que levantam a voz, a gente tem visto isso, mas ainda são casos pontuais, né? Então, se ter um trabalho em pró da qualidade, da profissionalização, inclusive da estrutura que tem que ter, né? O jogador de futebol falava isso também. Eu vi uma pesquisa, acho que foi até do jogador, do Ronaldo, falando, olha, a tendência do jogador de futebol, ele aposenta, ele quebra, porque ele tem um padrão. E o influenciador, se ele pensar também num objetivo muito curto, que essas estratégias, às vezes, muito polêmicas, visam isso, é o caminho certo, né? Então, assim, eu acho que precisa ter todo um trabalho de estrutura, de educação, de debate, de ética, né? De melhor condição realmente para o influenciador, e nisso tudo também de como resolver problemas. A gente sabe que já existe uma estruturação grande e um trabalho que a Passa falou, que tem sido colocado aqui, de simplificar o quadro regulatório. Então, você tem assim, bet é uma atividade de impacto? É uma atividade que foi legalizada, que foi estipulada a partir de 2018, depois em 23, com regularização mesmo das casas. Então, é uma realidade, mas assim, tem muito impacto. Não pode divulgar bet para criança, não pode ter criança divulgando bet. E a gente vê isso, né? Então, assim, e por que a gente vê isso? Então, como que a gente vai resolver isso? Aí, eu queria muito ouvir também, fazer a pergunta aqui, porque eu acho que a resposta vem muito dos próprios. E essa organização, para a gente ter essas ideias, duas coisas que se fala muito no internacional: como resolver grandes problemas, que são problemas difusos, de rede. A gente precisa de inovação. Então, não é mais a regulação, comando e controle, porque essa regulação é uma regulação analógica. Você tem que fazer um processo, ouvir a parte, ela tem uma cadência. Você precisa de medidas mais ágeis, mas, claro, muito respeitosas, porque a gente sabe que a gente está lidando com o que as pessoas falam, com a liberdade de expressão. Então, assim, é muito ruim ter uma intrusão no que cada um vai falar. Isso não pode acontecer.
mas alguns segmentos, como apostas, como medicamentos, como que a gente também falou agora, que tem uma outra onda, a gente tem várias tendências, como álcool, que tem regras específicas, como temas adultos, que tem regras e que essas regras precisam ser respeitadas. Tem uma regra básica também, assim, acho que quando a gente fala, a gente assim divide o conteúdo, né, duas grandes divisões de conteúdo, que é o conteúdo comercial, que é o conteúdo publicitário, que tem alguma remuneração para a divulgação daquela marca, e o conteúdo orgânico, puramente editorial, sem qualquer vínculo comercial. Eu estou aqui com uma marca aqui de uma latinha que eu trouxe, não é uma publi. Então, é um conteúdo editorial. Tem essa grande divisão. Para o conteúdo comercial, que é uma área que, inclusive, é a área de negócios, que é a área muito importante, tem um outro lado, que é o consumidor. Então, se você faz uma oferta, o consumidor entende que ele vai receber aquilo. E se ele não recebe, ele vai se sentir frustrado com a marca e com o influenciador, além de infringir uma regra básica do Código de Defesa do Consumidor, que é veracidade, aquela oferta que é feita. E aí tem um detalhe, né? O que o Código de Defesa do Consumidor fala? Ele fala que toda informação sobre o produto que seja objetiva, ela vincula quem fez a oferta, né? Quem fez essa promessa. O que significa? Você pode ter a liberdade de falar, de fazer uma música, a música ter elementos ali de fantásticos. Agora, se você fala de preço, você fala que esse produto aqui, você vai ter esse resultado aqui que vai tirar essa mancha X. Aí você está falando de uma informação objetiva do produto e aquilo existe uma lógica jurídica e até social de que aquilo seja entregue, que é até uma lealdade de oferta, né? Eu proponho uma coisa e entrego aquilo que eu proponho. Então, é muito importante que os influenciadores tenham essa visão. Não assim, existe, claro, algumas complexidades, mas existe um quadro muito simples também de informação das regras básicas, e até chato, né? Que a gente fala de regra, parece que é a parte chata, né? Mas não, a regra é justamente cumprindo aquilo, tem a liberdade floresce, e é o que a gente quer ver, é que ela floresça de um lado bom. Tem uma coisa que a gente fala bastante quando a gente está alinhando roteiro de publicidade ou roteiro editorial, que é o texto adjetivado. O texto, quando ele recebe muito adjetivo, ou seja, você está elogiando demais aquele produto, aquele serviço, aquela marca, cai nisso que a Ju falou. Porque você está trazendo um predicado ali na construção do teu roteiro que vai influenciar as pessoas numa tomada de decisão. Então, entender, quando você está fazendo um conteúdo editorial, você adota um tipo de conversa. Quando você entra com conteúdo publicitário, você vai para um outro tipo de narrativa. E esse, para mim, é a zona cinza. Porque o influenciador, ele opera nas duas. E, às vezes, a marca contrata ele pensando no texto editorial que ele faz. Mas, quando ele vai fazer a publi, ele faz o quê? Ele adjetiva. E aí, não engaja, né? E aí, cai o algoritmo, não entrega. Mas por quê? Porque o texto mudou. E o texto, de certa maneira, precisa mudar. Operar nesse lugar acinzentado entre editorial e publicidade, talvez seja o grande debate que a gente tem que ter do ponto de vista de linguagem. Porque é aí que mora o desafio da regulação. Porque, de um lado, a gente tem parâmetros muito claros do que é publicidade, tem que ser sinalizada. Editorial, está aqui o que é o contexto editorial, mas a gente opera muito nesse lugar acinzentado. Não tem no briefing que pede para ser bem orgânico? E aí você fica assim, cara, como que eu vou entregar bem, assim, né, bem no flow? E ele fala assim, cara, mas olha o tanto de palavras e adjetivos que você quer que eu fale no meio disso tudo. Então, assim, você está mudando linguagem. Então, assim, são dois parâmetros que a gente tem que entender que todo esse caminho adjetivado é necessário, e a diferenciação de roteiro. Ao mesmo tempo, como que a gente não faz isso perder a própria autenticidade do segmento? Porque se é forte do jeito que é, se é do tamanho que é porque a gente bebe da fonte da autenticidade e não da publicidade. Perfeito. Exato. E tem só uma questão que não basta só a regulamentação, tem que ter uma fiscalização, né, que é bem complicada. Eu estava numa outra palestra
agora há pouco, que eu vi um dado que daqui a alguns anos serão 1 bilhão de creators no mundo. Socorro. Quem vai estar ali para regularizar, fiscalizar, né? Então a gente depende muito da noção de cada um, da ideia de o que é ética, o que é ser cidadão, né? Uma boa educação. Então o problema está lá atrás, está na base, né? Na formação do indivíduo mesmo, do ser humaninho. Então, já entra em outra... Complexo. São 3 horas de conversa, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer trazer algum ponto aqui, contribuir, perguntar algo? Não? Não. Sobre essa questão da fiscalização, é um ponto, né? Existe um dilema que veio assim junto com os influenciadores, porque no fundo a inserção deles representou também a inserção de uma pessoa física na cadeia publicitária. Então, assim, você tem as legislações de internet, de rede social, elas falam muito para a autoridade da vedação ao vigilantismo. Também assim aquela percepção de que tem a todo momento uma certa intrusão na sua liberdade de fala, de expressar as ideias e até alguma repercussão com relação àquilo. Então, eu acho que a fiscalização ela tem que trabalhar com essas duas questões, assim, de manter a liberdade das pessoas, mas priorizar, por exemplo, a checagem de problemas. Então, a gente adotou uma ferramenta de monitoramento, que é a mesma que é usada na Índia e na França. Os CONARes mundo afora estão adotando também. É muito bom, assim, eu acho que a gente traz o influenciador, não é punitiva, é para trazer e falar, olha, a gente viu que você divulgou, olha, aqui é a regra, né? A gente acompanha a transformação e prioriza questões de maior impacto, aposta e criança, por exemplo, ou aposta e ganho certo, por exemplo. Então, a gente tem lá o mapeamento das tendências, os maiores problemas, agora medicamento, que a gente já sabe, né, o emagrecimento. Até eu vi num outro painel falando, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então, é que é um milagre mesmo, mas não tem milagre. Então, assim, é o desafio entre o que a pessoa quer, as pessoas imaginam, e o que pode ser divulgado eticamente, publicitariamente, e com as restrições, porque os medicamentos também têm restrições. Então, em setores sensíveis, em que a gente nota os problemas, é realizado esse monitoramento. Mas, assim, eu não tenho dúvida que tudo isso vem muito dessa noção cívica. O consumidor brasileiro é super participativo. A gente também tem os dados dos outros CONARes. E aí o consumidor brasileiro é o que mais participa, assim, e não por ganho próprio, indenização. No CONAR, por exemplo, a gente não tem indenização, ressarcimento para o influenciador, embora muitas vezes o problema de consumo dele, em geral, é resolvido, mas a gente não promove isso. Mas, mesmo assim, ele quer se queixar para que outro consumidor ou para que aquele ambiente fique melhor. Então, isso é uma característica nossa que acho que a gente precisa aproveitar também esse engajamento bom, né? Acho que a gente, até na interação com o CONAR norte-americano, ele falou, nossa, mas as pessoas se queixam se não ganharem. Falei, brasileiro, não mexe com assim, é uma conversa gente. longa. Mas é interessante vocês trazerem por um caminho construtivo e não só punitivo, né? Porque daí vira um trabalho de educação também, né? Vocês falaram da indústria farma, né? Eu vim da indústria farma e quando a gente também olha para os criadores que fazem parte, né, para os interlocutores, porque a gente tem hoje muitos médicos, nutricionistas, tem uma camada ali também de dificuldade por parte deles, inclusive, né, apesar de ter ali as regras do CRM, mas tem muita coisa antiga também, que eles não concordam. Então, assim, é uma discussão muito profunda, né, e de muito tempo. Gente, o nosso painel aqui está voando, né? É um tema que rende muito, né? Eu queria trazer aqui um ponto para trazer para vocês, né, porque sob a ótica do criador, muitas vezes é assim, eu vou ter regras e aí? Minha criatividade, onde é que fica? Então, assim, uma coisa tolhe a outra? Qual que é a visão de vocês? Bom, qualquer profissão tem regras, né? Então, é aquela questão do criador de conteúdo se perceber como uma pessoa, um ser profissional, um empresário, ele vai ter que seguir certas diretrizes. Normalmente, qualquer pessoa que cria para a rede social, ele já segue regras, porque a gente tem as regras das redes, que são os algoritmos.
Né? A gente também tem a questão, tipo, é tal formato para postar, eu posso usar a tantos minutos, certos termos, enfim, já existem as regras. Então é só esse nome, que é um pouco nebuloso, dá um pouco de medo, mas é só assimilar isso de uma forma, gente, é comum, faz parte. Né? Não tem como criar assim, sem nada. Pelo contrário, ter formatos e questões específicas, elas vão tornar a criatividade mais interessante ainda. Né? Não vai ter um desafio que vai banir uma criatividade. Acho que nenhuma. Quer dizer, super otimista, né, Poliana? Aqui. Cara, acho que regra é receita de bolo. É o que você tem que seguir. Todo mundo vai conseguir fazer o seu bolinho no final. Mas tem que seguir a regra. Sabe quando você vai fazer um arroz branco? Se você não refogar o alho, não fica daquele jeitinho gostosinho no final? Por quê? Porque tem que refogar o alho no começo. Vocês gostam de alho? Tem que refogar o alho no começo. Se não refogar o alho, não vai ficar bom. Então, assim, acho que tem coisa de entender isso como método, como receita. Regra não está aqui para impedir criatividade, nem para cercear nada disso, liberdade. Está aqui para mostrar que as coisas precisam de método, precisam de ordem para poder florescer. E se chamam de criatividade o descumprimento dessa regra, talvez a gente tenha que levar isso para outro fórum. Eu acho que assim a discussão da regra, a gente até busca, né, e até teve o lançamento da plataforma europeia, o Influencer Legal Hub, em que eles falavam, olha, a gente tem que criar um nome mais, mais atraente para essas regras, para uma narrativa. E eu tenho essa mesma visão. Assim, acho que a regra é positiva, ela dá um contorno, uma baliza, mas ela é pontual. O espaço de liberdade é infinito. A regra é aquilo que não pode. Fora aquilo, você pode tudo. Agora, tem outra discussão também, que é a regra e os valores éticos. Acho que tem muita resposta que vai vir de algo que não estava previsto. O uso de filtros, por exemplo. Aí você fala assim, gente, o uso de filtros, assim, tá ok. Agora, no Reino Unido, falaram dessa questão da magreza, da questão da apresentação de padrões doentios, que é uma coisa que tem que se pensar também. Então, assim, mas será que um uso de filtro, falando que aquele filtro, aquele produto me deixou 30 anos mais jovem, é ok? Então, assim, tem respostas que vão vir das próprias pessoas, é a autorregulação e a discussão ética. Né? Eu acho que isso a gente precisa fazer em vários momentos. Teve uma campanha do CONAR britânico. Assim, toda a Copa do Mundo tem a briga das torcidas. Só que essa briga começa a ficar assim, tem uma hora que você não vai matar sei lá, não vou falar agora uma pessoa de outra nacionalidade, que o Brasil já tem as rivalidades tradicionais, mas você pode ter uma rivalidade, mas não vai encorajar ali uma agressão, aniquilar um país, sei lá, uma torcida. Então, só que isso vai escalando um pouco ao longo da disputa. Então, o que eles falam é assim, respira. Respira, pensa se aquilo, como que o outro lado vai... Eu acho que muitas das perguntas, elas vão vir por discussões éticas, de buscar entender o outro ponto de vista, ter uma pluralidade, ter uma abertura para ouvir e trazer essa discussão ética para a comunicação do influenciador. Acho que isso é fundamental. A regra... E aí a gente cria um nome atraente para as regras, porque no fundo é uma coisa super boa, porque garante a liberdade, é isso, e a ética. Acho que os dois são centrais. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, vou fazer minha última pergunta aqui. A gente tem falado muito sobre a ótica das marcas, né? A gente tem grandes gestores aqui vindo discutir. Eu queria que vocês deixassem um conselho para os influenciadores que não enxergam, de fato, como uma profissão empreendedora, que não olham ali para os modelos das regras e como isso pode beneficiá-los no final. Eu queria que todo mundo deixasse a sua contribuição. A Paz poderia ficar horas falando. Bom, tem uma frase que eu falo de vez em quando, que é uma referência ao Pequeno Príncipe, na Super Miss, né? Miss Brasil falando. Que é assim, o influenciador, ele é eternamente responsável por aquilo que ele compartilha. Né? Então, se ele tem... ele tem que ter noção do tamanho da responsabilidade que ele tem. Ele pode ter 100 seguidores, ele pode ter 100 milhões. A responsabilidade é a mesma. Né? Então,
é com essa. E, gente, @siga Mosaico, tá? Já vamos jabá aqui, é da minha agência, então quem não segue pode seguir lá, que tem pesquisa, tem conteúdo. Fiquem à vontade. Amigo, eu vou só complementar o Calil aqui, que é, se não está afim de entender regra, seguir regra, procura outra coisa para fazer. Procura outra coisa, cara. Você não quer entender que qualquer lugar, na escola você tem que seguir regra. Em qualquer empresa você vai ter que seguir regra. Então, assim, sei lá, procura outra coisa realmente para fazer, porque senão ele vai ficar atrapalhando a gente. A gente vai ter que ficar enxugando gelo. Exato. Eu acho que, assim, eu vou dar uma perspectiva. Acho que hoje, por conta dessa questão do volume, existe uma sensação de imunidade à regra, né, a qualquer consequência. Mas a gente tem visto muito debate regulatório, a gente já tem previsão, por exemplo, a própria legislação das apostas, ela fala de divulgação de conteúdo irregular de apostas, uma multa de 50 mil a 2 bilhões. Então, na hora que, para quem divulgar, então ela já insere ali também uma consequência. Então, eu acho que no momento em que isso começar a trazer mais consequência, vai existir um risco maior. E acho que o risco também, o resultado, o impacto negativo, ele vem até pela própria resposta do público. Então, assim, algumas estratégias, e a gente via até em anúncios isso, algumas estratégias assim de aventura de maior impacto, até o conteúdo chocante, mas para um lado muito negativo, aquilo não vai acabar surtindo um efeito, pode até ampliar a visibilidade, mas depois vai para o chão. Então, assim, o problema é que quando a pessoa já está, né, já foi, subiu e desceu, ela já fez. Então, acho que hoje a gente já tem uma maturidade, o mercado já está aí, já tem um poder tão especial aqui. Eu realmente, assim, eu estou no setor vendo a publicidade tradicional, que a qualidade brasileira já desponta no mundo, mas também com o influenciador, eu acho que merece ter um cuidado maior. Perfeito. Antes da gente encerrar, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Bruno Ferreira, sou influenciador. Queria perguntar para vocês de agência, Calil e Passa, sobre se essa conversa de agências e marcas, não do lado dos creators, mas das marcas, isso também vocês conseguem alinhar bem com eles? Essa parte das regras, eles são flexíveis ou não? Vou dar até um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu fiz uma campanha para uma marca e eu não tinha o produto, não tinha nada. Eu tinha que vender a ideia de que aquele produto era legal e eu fiquei, tá, mas sem mostrar nada. E eu, será que isso pode? Não pode? Mas vou fazer, né? Então, estou sendo pago, mas eu queria entender um pouco de vocês. O Passo já está rindo ali que deve rolar muita coisa disso, né? Depois a gente fala os bastidores aí. Cara, vamos lá. A gente debateu muito sobre isso no guia que a gente está montando no SEMP, de boas práticas de relações comerciais entre influenciadores e marcas, que depende das cláusulas contratuais, do porquê que a marca está te contratando e para quê. Então, assim, se você é um talento na campanha, o que é o talento? O talento vai ser o quê? O rosto. Você não precisa ter o produto, você entra num estúdio, faz, porque você não está sendo contratado para necessariamente endosso só, para você provar. Garoto propaganda. Garoto propaganda está com a embalagem que é basicamente vazia, né, gente? Lá no estúdio. Não tem nada. Se você está sendo contratado como um criador que precisa fazer o endosso desse produto, aí é outra história. Porque tudo vai depender da maneira, o tipo da contratação. Como você está sendo contratado. Contratos são muito diferentes, gente. Ser contratado como mídia é um parâmetro, ser contratado como talento é um parâmetro, ser contratado como produtor é outro caminho. Então, entender as cláusulas do contrato que você está assinando vai definir esse caminho. Ao mesmo tempo, lembre o seguinte, você se posiciona com a sua comunidade como influenciador. Logo, existe um contrato imaginário ali entre você e a sua comunidade de que você vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade para ela. Então, assim, vai soar bastante contraditório não ter nem o produto para falar. Mas por isso que eu falei, se você está dentro de olha as questões. Você está dentro de um estúdio, sendo contratado como um talento, casting, é uma coisa.
como influenciador, que vai produzir conteúdo para os seus próprios canais, para falar com a sua comunidade, é outra coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu falo, uma das coisas que os criadores olham pouco são os contratos que estão assinando. E ali diz muito sobre a realidade do que vai acontecer e do que você vai ser cobrado caso dê errado. A multa, né? Normalmente ele vai olhar só assim, o tempo de uso de imagem e a multa. Mas tem essas sutilezas nos contratos ali que precisam ser analisados, tá? Então, assim, mas, enfim, rola essas coisas mesmo, tá? O mercado é meio doido. Exato. Isso varia até para ver se essa marca, o quanto ela leva a sério a sua própria comunicação, né? A marca, a agência que está ali junto, os profissionais que estão intermediando essa cadeia, porque daqui a pouco não foi nem a marca nem sabe disso. Daqui a pouco ela tem uma agência que contratou um agente e daí assim tantas pessoas e daí isso é um outro assunto que é gigantesco. Então é isso, é a seriedade que essa marca vai levar. Se esse produto não chegou a você, já aconteceu várias vezes e acontece isso, é normal, gente. Parece absurdo para quem está fora do mercado, mas acontece direto isso. De tu tá assim, tem que chamar por Uber e conseguir por iFood, Rap e tal, atrás do produto. Teve uma vez numa tarde que eu estava tudo marcado, 7, tudo, e não chegou o produto. A gente saiu correndo, 3 pessoas atrás pela cidade, atrás de um produto que não existia no mercado da praça, porque era lançamento. Então, gente, como assim? Então a gente leva essa conta para, amigo, essa informação não chegou a gente, aqui está o valor de uma diária, enfim, porque a gente se leva a sério. E daí é um aprendizado para quem está ali intermediando esse trabalho, né? Nem sempre a gente vai conseguir... A turma tem dificuldade, gente. Esses dias, tem um tempo que falou assim, quem que inventou essas regras de que precisa de autorização de um juiz para contratar uma criança? Foi você? Caraca, galera! Jura? Mas esse desconhecimento de alvará, gente, mas ele é o mais clássico de todos, assim, ele é uma regra da publicidade, né? Assim, então, não tem o que fazer. Gente, muito bom o papo, ficaríamos aqui horas falando. Obrigada pela participação de vocês e que todos nós, enfim, cobremos e fiscalizemos para ter um mercado melhor aí. Obrigada. Obrigado.